Olá, estamos em nosso painel Entrevistas aqui no portal Ternura de Notícias e também com transmissão de áudio pelos jornais da emissora Ternura FM em 99,3 e recebemos com prazer a presença da doutora Luana Vergian Stoniolo. Ela que é médica geriatra, formada pela USP e atende na clínica Sim de Ibitinga e ainda realiza atendimento a domicílio. O tema que a doutora Luana hoje traz para nós, um tema de suma importância, para muitas pessoas, é falar sobre esquecimento e a doença de Alzheimer. Doutora Luana, o que causa o esquecimento nas pessoas? Oi, Dani. Bom, esse é um tema importante. Esquecimento é a principal queixa, a principal procura no consultório sobre esquecimento. O que causa esquecimento? As pessoas sempre se preocupam com aquilo que mais é divulgado e aquilo que a gente mais tem medo, que é o Alzheimer, né? Mas o esquecimento em si, existem 1000 causas antes da gente pensar no Alzheimer. Por exemplo, depressão, ansiedade, deficiência de vitamina, problema de tireoide, alguma doença do sistema nervoso central, como um tumor ou um AVC, medicamentos inapropriados, que em outra oportunidade eu queria conversar com você, porque em adultos a gente usa certos medicamentos que no idoso é prejudicial e pode alterar a memória. Um idoso com uma infecção ou internado pode ter confusão mental. Então, existem várias outras causas que a gente tem que pesquisar antes de pensar no Alzheimer. É claro que o comprometimento cognitivo leve, que é como se fosse um pré-Alzheimer, vamos supor, e o Alzheimer são as causas que a gente tem que ficar bem em cima, mas antes disso existem essas outras causas aí. Mas quando, por exemplo, nós devemos nos preocupar? Um alerta sobre o Alzheimer, por exemplo? Bom, quem conhece bem o seu familiar é quem mais vai ficar atento e notar a diferença. Porque quem não conhece, às vezes, uma diferença sutil, a pessoa não percebe se aquilo é da pessoa ou se não é. Bom, um familiar que convive bastante com aquele paciente começa a ficar alerta se ele começar a ficar muito repetitivo. Eu te falo uma coisa, daqui 10 minutos eu te falo de novo, como se eu não tivesse te falado. Ou a memória recente alterada, a pessoa não se lembra de fatos recentes. Fulano veio me visitar ontem? Não, fulano não veio me visitar ontem, né? Ontem, semana passada, hoje de manhã, então essa memória recente está prejudicada. Desorientação de tempo e espaço, a pessoa está perdida, não sabe dia de semana, dia de mês, ano. O bairro que ela mora, ela estava super acostumada com aqueles locais ali. De repente ela sai para ir na padaria e se perde, né? Então, um lugar que eu conhecia, de repente eu começo a me perder, às vezes até dentro de casa, onde é mesmo o banheiro. Então, essa desorientação, linguagem também, então a pessoa começa a ter dificuldade para lembrar alguma palavra ou o nome de um objeto, né? Ela quer te falar uma frase, mas ela fala uma coisa um pouquinho diferente, porque a linguagem dela também está comprometida, na verdade, nem sempre, mas pode acontecer. Falta de iniciativa. A pessoa começa a ficar diferente, não tem mais iniciativa, você tem que pedir para ela tomar banho, você tem que pedir para ela escovar o dente, né? Dificuldade em tomar decisões, então às vezes aquele idoso que tinha um controle sobre suas finanças e tudo mais começa a ter dificuldade, não sabe mais tomar decisões, o que é certo, o que é errado. E uma coisa importante é a alteração de comportamento. A pessoa começa a mudar, não a personalidade, mas o comportamento mesmo. Tem algumas atitudes inadequadas que jamais teria em público, ou ficar agressiva, ficar muito agitada, ou ficar com o humor deprimido, como se fosse uma depressão. Então essas alterações de comportamento também denunciam, e já não numa fase mais leve, essas alterações já aparecem numa fase moderada. O diagnóstico do Alzheimer, ele tem uma faixa etária, ele tem uma idade específica, e como é possível prevenir esses problemas de memória? O Alzheimer geralmente é acima dos 60 anos, né? Geralmente, porque existem os casos pré-senis, que por exemplo, daquele filme Para Sempre Alice, mas aqui, nesse caso já é mais componente genético mesmo. Tá? O Alzheimer que a gente conhece, que é o mais difundido, que é o mais comum, é a partir dos 60. E como que a gente previne, né?
estilo de vida, que é aquilo que a gente já conversou na outra entrevista. Então, a pessoa, ela colhe amanhã o que ela plantou hoje. Faça atividade física, não pare, sempre a mente ativa, nunca pare de usar a sua cabeça, de botar o tico e teco para funcionar, faça palavra cruzada, faça joguinho, converse com pessoas, tenha uma rede social, né, assim, de amigos, não rede social de digital, eu digo, mas sempre ter contato com pessoas, de relacionamento, né? Cuida da sua saúde, não deixa para ir no médico quando você não estiver bem, faça seu check-up, veja se está tudo bem. Preste atenção nos medicamentos. Será que todos os medicamentos que você está usando, você poderia estar usando no idoso, no caso? Né? Porque tem alguns que geriatra não gosta, eu falo. São medicamentos inapropriados para idoso. Então, seu estilo de vida e alimentação saudável. Então é isso. Acho que prevenindo, nem sempre a gente pode prevenir, mas o que a gente tem para fazer hoje é isso. Parar de fumar, parar de beber. São fatores que acabam sendo essenciais para garantir talvez uma qualidade de vida aí melhor. E no caso do tratamento, porque quando a gente fala de Alzheimer, a doutora me permite doença degenerativa ou não? E neste caso, há tratamento ou não que leve à cura ou simplesmente a uma estabilidade do paciente? Uhum. Então, dentro das demências, né, o Alzheimer é uma delas, é a mais comum. Depois do Alzheimer a gente tem a vascular e tem a mista, que é vascular mais Alzheimer. Isso é uma coisa mais específica, acho que não convém entrar em detalhes. Mas existem vários outros tipos de demência que não só o Alzheimer, demência de Levy, demência de Parkinson, enfim. Tratamento. Todas essas demências são demências degenerativas e progressivas, ou seja, elas vão evoluindo. Elas vão evoluindo insidiosamente, no caso do Alzheimer, devagarzinho, e a gente não tem cura ainda, né? Tem muitos estudiosos e a gente está torcendo para que achem alguma coisa, mas o que a gente tem de tratamento hoje no mundo são os anticolinesterásicos e a memantina. Também não vou entrar em detalhes em nome de medicamentos, mas são medicamentos que bloqueiam a progressão, deixam, se progredir de um jeito, deixa progredir bem mais devagarzinho e ajuda no controle de sintomas, que são aquelas alterações de comportamento que eu falei, que é uma coisa muito ruim para o paciente e para a família. Então, com essa medicação, a gente consegue bloquear um pouquinho essa progressão e controlar os sintomas para dar uma qualidade de vida para a pessoa. E lógico, tem o tratamento não farmacológico, que é como eu lido com a pessoa com Alzheimer, porque dependendo como eu cuido e como eu lido, a doença evolui de um jeito. E no caso do estresse do cuidador? Já é comum, né, e reconhecido que as pessoas que cuidam desses pacientes, elas realmente sofrem estresse em decorrência de ser aí um manuseio, uma forma de lidar com uma pessoa que está vivenciando uma doença muito especial, né? Porque mexe com o comportamento, altera todo a rotina, o cotidiano desse paciente. E a pessoa quem cuida, ela tem que ter aí as suas habilidades, sobretudo conhecimento, né? E também essa geração de estresse é bastante comum, não é mesmo? Isso, então, Dani, esse estresse do cuidador é uma entidade mesmo que a gente precisa tratar. Isso não é assim, tô estressada, não, é como se fosse uma patologia. Existem cuidadores formais, que são aqueles que a gente paga, contrata, a pessoa vai de tal hora a tal hora, e existem os informais, né? Os informais geralmente são pessoas da família, né? E o estresse do cuidador incide mais nesses cuidadores informais. Por quê? Porque a pessoa fica 24 horas em função daquele paciente, porque aquele paciente está totalmente dependente. A pessoa deixa sua vida de lado, seus afazeres, seu convívio social para se dedicar ao paciente. Além disso, como ele é da família, ele lembra desse paciente quando ele estava são. Então ele sabe como a mãe dele era, o que ela fazia, o que ela gostava, e de repente ver ela nessa situação é uma coisa que gera uma angústia que só quem passa por isso sabe como é, né? De repente a mãe perde aquela identidade que ela tinha. Ué, cadê minha mãe que eu conhecia antes? Perde, né? E essa rotina, principalmente dentro daqueles pacientes que já estão na fase moderada e avançada, que tem as alterações de comportamento, que é a agressividade, agitação, às vezes não dorme à noite, gera um estresse muito grande, uma sobrecarga.
Então, como que a gente faz? Primeiro, o cuidador tem que saber lidar. Porque, que nem eu disse na pergunta anterior, se o cuidador souber lidar, isso faz parte do tratamento e consegue acalmar o paciente sem medicação. Então, sempre dizer com voz calma, se referir ao paciente com voz calma, dar segurança a ele. Geralmente a pessoa está na casa dela, mas ela diz que quer ir embora para casa dela e arruma mala, e se a pessoa contraria, ela fica agressiva. Por que ela quer ir para casa dela? Porque a casa que ela está lembrando que ela tem é aquela que ela vivia antigamente, porque a memória recente apagou, né? As pessoas da casa são as pessoas que ela vivia antigamente, pai, mãe, irmão, então às vezes ela se refere ao marido como pai. E a gente tem que saber lidar com isso, a gente não tem que de uma forma agressiva e impaciente falar, você está na sua casa. Não, a gente tem que ir com uma voz calma, dar uma segurança para essa pessoa, como se fosse uma criança, olha, eu estou aqui com você, você está na sua casa, tá tudo bem, hoje é dia tal, eu sou fulano. Ah, não deu certo? Pega a pessoa, dá uma voltinha, volta, né? Tem que ter todas umas estratégias, assim, a gente tem que sair pela tangente, nunca bater de frente, nunca contraria o paciente com Alzheimer que está agitado. Se você contrariar, se você perder a paciência, vai piorar a agitação dele, né? Dê tarefas simples no dia a dia, não ignore, não deixe ele inútil de lado. Então, dobre essa roupa para mim, mesmo você saiba que você tem que fazer isso de novo depois, mas dê tarefas simples para ele se sentir útil, né? E com isso também estimular, porque o estímulo também ajuda no tratamento. Toma cuidado, questões de segurança, objetos cortantes, feche o portão, porque ele pode sair e se perder, né? Se o portão estiver aberto. Tenha paciência nas tarefas básicas do dia a dia. Ele vai ter dificuldade para se vestir, vai ter dificuldade para tomar banho, vai demorar muito mais para comer do que demoraria antes, então a pessoa tem que ter paciência com aquilo, né? E assim, o cuidador, para ele ter saúde e ter energia para cuidar, ele tem que dividir tarefas. Não adianta sobrecarregar uma pessoa só, porque essa pessoa não vai aguentar muito tempo. Então, geralmente tem irmãos. Se os irmãos não podem colaborar fisicamente, colaborem financeiramente para contratar um cuidador informal, nem que for poucas vezes na semana. Esse cuidador precisa ter um dia só para ele. Bom, hoje eu vou com a minha amiga em tal lugar, hoje eu vou na academia, hoje eu vou passear, porque se ele ficar 24 horas por dia, 7 dias na semana, naquela rotina, ele pira, né? O cuidador tem que cuidar da saúde dele, ele tem que pedir ajuda, desabafar com os amigos, olha, minha rotina está estressante, eu estou precisando de ajuda, né? Então, o cuidador precisa ser cuidado também, porque senão gera o estresse do cuidador e quem não está bem, não cuida bem. Então, a gente tem que olhar não só para o paciente, mas também para o cuidador. Tá certo, então. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Luana Vergés Torniolo, ela é médica geriatra, formada pela USP de São Paulo. Ela faz atendimento em Bitinga, na Clínica Sim, na Avenida José Zapata, 261. Doutora, eu tenho aí inúmeros temas e assuntos importantes que a gente pode, no próximo momento, conversar aqui, levar a entrevista ao ar para os nossos internautas, para os nossos ouvintes. E mais do que isso, agradecer de antemão, porque é um assunto muito importante, Alzheimer, né? Acomete aí milhões de pessoas, hoje a gente identifica como talvez até a doença do século, quando a gente fala doença do esquecimento. E para quem tem dúvidas, pode entrar em contato, né, com a doutora Luana pelo telefone 3342-9533. Lembrando que a doutora Luana faz atendimento a domicílio.